Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentar o nosso módulo de cálculo para fundações de sapata isolada. Vamos na prática. Abrindo nosso painel, você vai poder descer até fundações, aqui na lateral direita, e procurar sapata isolada. Tá? Vamos fazer o dimensionamento completo de uma sapata. Abrindo nosso módulo, primeiramente nós precisamos colocar nossa carga do pilar. Basicamente, esses cálculos vêm prontos quando você tem um projeto estrutural. Se você não tem um projeto e você precisa fazer um estimativo, vou ensiná-los a fazer uma forma simples aqui, tá? Prática para o dia a dia, caso você não tenha um projeto estrutural. Lembrando, nada disso substitui um projeto executado por um engenheiro que calculou toda a tua carga, todo o teu processo, mas isso aqui simplesmente facilita o nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Vamos abrir uma calculadora aqui, ó. Primeiramente, né? Nós temos a nossa carga do pilar. Então, nós podemos inserir aqui, ó, a carga do pilar, que seria, né, a carga que o pilar vai transmitir para a fundação. Um exemplo, né, uma casa com 2 pavimentos, ela vai de 150 a 400 kN por pilar. E preencher os lados do pilar. Né? Se a gente não tem essa carga do pilar, aqui, ó, o programa dá uma sugestão. Tá? Não tem projeto estrutural, vamos fazer um estimativo. Vamos pegar o número de pavimentos, pegar pela área de influência desse pilar, e multiplicar por 12 kN metros quadrados por pilar. Vamos abrir uma calculadora. Certo, vamos lá. Vamos pegar então como que é feito esse cálculo, de forma bem simples. Aqui, deixa eu posicionar melhor a calculadora. Vamos pegar que nós temos uma área de influência nesse pilar de 4,5 metros por 3,90 metros. Nós temos uma área de 17,55 metros que vai influenciar nesse pilar pelo número de pavimentos. Vezes 1, vamos colocar assim sem nenhum pavimento, vezes 12 kN por metro quadrado. Vezes, 12 kN por metro quadrado. Pronto. Nós temos uma carga nesse pilar de 210,60, baseada na área. Então, nós temos que colocar 210,60 kN. Vamos calcular o nosso pilar. Vamos estimar, tá? Podemos fazer um estimativo. Vamos pegar um pilar de 20 por... Vamos colocar aqui 20 por 15. Nosso pilar de 20 por 15. Pronto. Agora para a próxima etapa. Resistência do solo. O que seria essa resistência do solo? Vamos selecionar o nosso tipo de solo. O que seria a tensão admissível desse solo? Se você não tem, a gente pode fazer uma seleção aqui. A referência aqui, né? Podemos usar o laudo. Caso você não tenha, se não tem nenhum laudo de referência desse solo, você pode usar 200 kN, que é algo mais, uma margem mais conservadora. Ou o solo fraco, né? Seria de 100 kN, o solo médio de 200, o solo bom, que é uma argila, uma areia compactada, de 300, ou um solo mais firme, né, uma rocha mais branda, de 400. Se você tem isso calculado, geralmente pode ser vindo calculado em megapascal. Né? Aqui o ideal, o sistema da calculadora trabalha em kN por metro quadrado. Como? Está aqui, 0,10 megapascal equivale a 100 kN. Por exemplo, você tem lá, veio 0,24 megapascal. Basta você vir aqui, então, no caso, colocar aqui 240 kN por metro quadrado, que vai dar bem próximo da seu solo médio. Vamos considerar esse valor para fins de cálculo. Pronto. O sistema já calcula inteirinho já o tamanho da nossa sapata isolada. Por exemplo, ele deu uma sapata de 115 por 85, deu nosso pilar considerando nosso pilar de 20 por 15, a carga de 210 que a gente considerou, e o solo de 240 que a gente escreveu. Preenchemos os dados, ele já nos deu as dimensões, de altura total da nossa sapata e o nosso volume de concreto dela. Então tem os dados aqui, as dimensões em planta, o lado A, o lado B, a direção, né, a aba de 45, a aba de 35 do outro lado, a área efetiva na planta, né, em 0,97 metros quadrados, a tensão efetiva do solo e a taxa de utilização do solo, de 94,3 está dentro do limite admissível da norma, está aceitável. Se não der esse limite aceitável, nós teremos que corrigir os dados aqui em cima que a gente preencheu. Então, já calculou aqui pronto pra gente. A rigidez, o tipo estrutural, está dentro da limite, né, da aba de 1,36, está dentro do limite por menor ou igual a 2 de todos os dois lados, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E o comprimento adotado de 5 centímetros, está dentro do que a normativa pede de concreto. Logo depois, ele já calcula pra gente a nossa armadura, né, o plano de corte e espaçamento. Deu o nosso plano de corte, que deu 6 barras, né, de 10 milímetros. 6 barras aqui, ó, ao longo de 85 centímetros, com espaçamento de 15 centímetros, um comprimento de corte de 125 centímetros, 1,25 metros, e a fornecida de 4,31 centímetros quadrados. Já deu todos os cálculos da área fornecida, todo o critério adotado. Qual foi o critério adotado aqui, ó, utilizado? Vamos ver qual foi o critério.
os dois valores da suporte armadura, tem os cálculos das bielas, né, o esforço real, deu a armadura mínima que a NBR exige, e por fim, ó, a carga é muito baixa, então o cálculo pede pouco aço. Mas NBR 1118 impõe um mínimo de garantia de ductilidade e evitar uma ruptura frágil. Então a área adotada foi de 4,46 metros quadrados. Então ele calculou nas bielas 1,64, mais a armadura mínima que a NBR exige, deu de 4,46. Então ele vai adotar o que a norma pede. Então ele adotou o critério aqui. Por isso que a área adotada fornecida foi de 4,46. Por quê? Porque a norma exige a utilizar, né, o mínimo que a norma pede. Senão seria apenas de 1,64. E o outro lado do porte na direção Y, também é o mesmo caso. Ele considerou 6,4, vamos ver por quê. Porque também, ó, o cálculo das bielas foi de 1,21, mas a armadura mínima que a norma pede deu de 6,04. Então ele vai trabalhar com a área adotada fornecida pela norma. Logo depois nós já vamos trabalhar com o quantitativo de materiais. Calculou o volume da sapata, vem a área de formas de 0,80 metros quadrados, o peso total do aço de 93 kg, o lastro magro de concreto, né? Que ele ficou um lastro magro de concreto de um FCK de 10 megapascal. Para o traço de materiais de concreto, você pode vir utilizar aqui em cima nosso módulo de cálculos de concreto e argamassa. Você pode calcular o volume da sapata, calcula o volume do lastro e o volume total combinado de 0,342. Você sabe, só material de cimento, areia, pedra e o volume de água calculando, utilizando a nossa outra calculadora. E aqui embaixo do nosso diagrama técnico. A planta de armação já vem com os detalhes da ferragem, a vista em planta e o corte transversal. Deu uma altura de 40 centímetros, uma área base de 115 embaixo e um lado menor, a altura menor de 20 centímetros. Pronto, nossa sapata rígida já está toda calculada, basta a gente indicar os nossos dados. Se você não tem, você pode fazer um estimativo. Tá? Lembrando, isso não substitui, logicamente, um laudo, um RT, o engenheiro calculou isso, que a engenharia estrutural calculou para vocês. Facilita muito para você ter ideia se você consegue ou não. Mesmo para quem você está fazendo o cálculo estrutural, você pode vir aqui e preencher os dados que você fazer, você vai ter o cálculo de que sua armadura da sua sapata vai exigir. Pronto. Como todos os nossos módulos, você pode ver no final aqui, você vai ter os cálculos de cobrimento, de lastro, a sondagem, né, que é obrigatório, que a gente simulou o valor ali em cima, e pode imprimir. Pronto, você pode gerar um PDF e você tem todos os dados da sua sapata isolada, bem como os cálculos de traço de concreto. Beleza, pessoal? Até a próxima.